Eu sempre fui um defensor da ideia de que cada um tem que curtir as novelas que gosta, independente da informação se foi um sucesso ou se foi um fracasso. Sabe quando uma novela é muito elogiada, todo mundo adora, mas você não? É completamente normal, assim como é ainda mais comum uma novela massacrada por público e crítica e que mora no seu coração. Essas eu chamo de meus fracassos de estimação. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. E antes de falar sobre novelas ruins que moram no meu coração, quero pedir que você ajude a comunidade do Almanac a crescer e chegar a mais pessoas. Sabe como? Deixe seu like, seu comentário e sua inscrição. Clicando no sininho, o YouTube te avisa cada vez que um novo vídeo é postado. Fracasso é uma palavra muito forte quando a gente ama uma novela, você não acha? Mas a verdade é que, independente do nosso envolvimento com uma história, novelas são produtos que estão em horários onde fatores como publicidade, concorrência e audiência são muito importantes para as emissoras. Não faz muito tempo, eu prometi fazer esse programa falando dos meus flopzinhos de estimação. Novelas que, em geral, foram detonadas pela imprensa, ignoradas pelo grande público e pouco celebradas na posteridade. Mas também quero deixar aqui um puxão de orelha para quem acompanha jornalistas e críticos mexicanos. Como a imprensa mexicana é radical, ou a novela é perfeita ou ela é um lixo. E uma coisa que eu curto justamente nos meus fracassinhos é a capacidade de ver o esforço dos roteiristas em salvar aquela história do naufrágio. Se você é um espectador atento, vai perceber claramente o rumo da novela mudando, justamente na tentativa de recuperar o público perdido. Talvez a sua lista tenha muitas novelas exibidas no SBT, mas para ser sincero, eu parto do princípio que 90% do que o SBT exibiu aqui foi um sucesso no México e em outros lugares. Até por isso a minha lista acabou sendo de novelas não exibidas no SBT, mas que vinham cheias de expectativas. Em 1997, foi ao ar a novela Huracán, protagonizada por Angélica Rivera e Eduardo Palomo. Essa história, por incrível que pareça e se tratando de Televisa, não é remake de nada e foi produzida pelo então casal de atores Rebecca Jones e Alejandro Camacho. Foi a primeira e única incursão deles atrás da telinha e, pelo que eu já li, foi uma experiência bem traumática, já que Huracán foi uma aposta do horário nobre mexicano, ou seja, uma grande responsabilidade para dois estreantes na função de gerir uma novela. A história é a seguinte: Helena e Ulisses viveram uma história de amor impossível na adolescência, com planos de fugir juntos de tudo e de todos. Mas Ulisses era pobre e roubou um anel, fato que faz a polícia separar os dois. 10 anos depois, eles se reencontram e a diferença social entre os dois está ainda maior. Com essa premissa de romance proibido e uma excelente estrutura de núcleos paralelos, a novela tinha tudo para fazer sucesso. Mas não houve química entre Angélica Rivera e Eduardo Palomo. O pior, parece que parte da concepção do projeto da Rebecca Jones e do Alejandro Camacho era que Helena fosse interpretada pela própria Rebecca Jones. Mas, por imposição da Televisa, Angélica Rivera foi designada para a personagem. E acabou que os produtores colocaram na conta da atriz parte da culpa do fracasso da novela. Mas Huracán é escrita por dois autores excelentes que souberam tirar proveito dos outros personagens. Silvia Pasquel, uma atriz que eu amo, por exemplo, tem um personagem maravilhoso de fanática religiosa que faz da vida da jovem filha um inferno. Essa filha, aliás, foi o personagem que revelou Alejandra Barros para o grande público. No ano 2000, possivelmente um dos elencos mais badalados já reunidos pela Televisa, foi um dos chamarizes da volta de Carla Estrada às novelas, depois do estrondoso sucesso de O Privilégio de Amar.
Lucero encabeçou o elenco da novela Mi Destino Eres Tu, outra história original, mas escrita por Marta Carrillo e Cristina Garcia, que vinham do mega sucesso Três Mulheres, de onde, aliás, também veio o galã Jorge Salinas, muito badalado na época tanto pela novela quanto por atuações no cinema. Na época, o fracasso de Mi Destino Eres Tu foi atribuído ao fato de Lucero sair da imagem de menina que as novelas anteriores haviam criado e ser retratada já como uma mulher adulta. Na história, ela vive a advogada Andrea San Vicente, que após a noite de núpcias perde o marido e tempos depois passa a ser cortejada por dois novos galãs. Segundo a imprensa, o público não gostou de ver Lucero em cenas amorosas ao lado do ator Maurício Islas, mesmo que, como eu acabei de dizer, ele fosse o marido da personagem. Mas hoje eu arrisco um outro palpite, o que, apesar de tantos galãs na vida da protagonista, com quem ela teve química foi justamente com o que morreu. Jaime Camil fez seu debut em novelas como playboyzinho, com um certo pé na vilania e na canalice. Agora o ponto que eu realmente acho grave é que o começo da novela você sente muito o quanto o excesso de astros só inchou a história. Não havia bons personagens para tantos astros no mesmo time. Isso fez Mi Destino Eres Tu ficar um pouco sem rumo definido no primeiro mês, com tantos personagens e tramas para tocar, o que acabou num certo descontentamento de alguns astros do elenco. E aqui você sente claramente a intervenção acontecendo, dando mais agilidade para a história, que ficou mais clara do meio para frente. Rumores apontam que a novela enfrentou uma redução de capítulos, e isso rendeu uma queixa inusitada. A vilã, que estava em coma vivida pela atriz Susana Zabaleta, foi ressuscitada e teve uma participação bem expressiva, mas não tão longa quanto a atriz previa. Particularmente, eu amei Mi Destino Eres Tu. Tem excessos, e uma falha aqui e outra ali, mas aí você já tá preso e não larga mais a história. Uma curiosidade pouco difundida. Há 1000 anos atrás, eu fui cobrir a coletiva de imprensa da novela Canavial de Paixões e ouvi da boca de uma diretora do SBT já falecida que havia planos para uma versão brasileira de Mi Destino Eres Tu, mas ficou no papel. Quer saber outra coisa que ficou no papel? A vontade de repetir o sucesso de A Usurpadora do meu próximo flop, La Intrusa, com Gabriela Spanik e Arturo Peniche, sob a produção de Inácio Sada. Vamos combinar? Essa tinha porque tinha que ter passado no Brasil. A minha teoria é que o SBT ficou enrolando, esperando o momento certo, e quando se deu conta, a novela já estava velha para passar. Na verdade, salvo a história das gêmeas, o que mais La Intrusa tem de A Usurpadora é a apresentação. 70% do elenco é praticamente o mesmo, e a direção também tenta ser similar, mas na realidade, mesmo a coisa das gêmeas foi meio que um acidente de percurso na história original de La Intrusa. Como a mocinha original era considerada chata para o público, mataram a personagem e criaram uma irmã gêmea mais forte. Nessa versão, em 2001, por ter Gabriela Spanik como estrela, elas interagem desde o começo. E olha, La Intrusa é daquele tipo de novela que de tão ruim, mas tão ruim, fica boa. Situações inverossímeis, absurdas, personagens burros para justificar um enredo inconsistente, e tem algo que eu odeio em outras novelas, que nessa novela acontece tanto, que eu acabei achando até engraçado. Os personagens mudam completamente de opinião, porque o enredo não sabe justificar para que lado a novela vai. Enfim, é tanto absurdo que o desempenho muito abaixo de A Usurpadora é mais do que justificado. Mas sei lá, eu gostei dessa bobeira toda. Mujer de Madeira é uma novela que eu sempre falo aqui citando a saída da protagonista Edith Gonzalez,
que anunciou sua gravidez enquanto os primeiros capítulos dessa história estavam sendo exibidos. Só que eu não aguento mais falar sempre disso aqui no canal e queria contar o porquê eu adorei Mulher de Madeira, mesmo com o fato de terem queimado a cara da mocinha no incêndio. Eu sou um fã declarado do escritor Alejandro Polens e do produtor Emílio La Roça. Infelizmente, esse foi o último trabalho da dupla juntos, que se desfez depois do tanto que essa novela foi tumultuada. E ainda teve a entrada da Ana Patrícia Rojo, mascarada no meio do caminho, para assumir o protagonismo, a morte de outra personagem importante do enredo, e bem ou mal, os dois encerraram a novela, que foi bem longa, com alguma dignidade e muitos truques na manga, e mantendo o que eu mais amo, o estilo que sempre fez os projetos do Emílio La Roça um pouco fora do padrão das novelas clássicas. Tanto é que o meu flop seguinte também é do Emílio La Roça. Dos Hogares marcou a estreia de Anaí como protagonista adulta no horário nobre pós-Rebelde. E eu não vou passar pano, foi um baita de um fracasso. Já sem Alejandro Polens, Emílio La Roça tentou reviver o estilo dos sucessos dele da década de 1990. O tema central da novela foi a vida dupla de diversos personagens, tanto que esse foi o título que a novela ganhou em português, inclusive quando estava no catálogo da Guigo TV. Já disse e repito, amo que as novelas do Emílio não são previsíveis, e essa é uma delas. Talvez o que tenha ocasionado o fracasso foi o excesso de espaço de uma trama paralela envolvendo Chris Lakes, que assim como a mocinha, mas sendo um vilão, também praticava a bigamia. Eu já senti que um dos fatores de não sucesso de vários flops é a falta de química dos casais. Quando ela não existe, e em Dos Hogares foi difícil emplacar os pares da Anaí da novela, Carlos Ponce e Sérgio Goyri, a novela precisa do dobro de coisas para emplacar junto ao grande público, mas eu adorei. Muitos fãs da Angelique Boyer não admitem que 3 vezes Ana tenha sido um fracasso em tudo que é parte e insistem que a novela ia fazer sucesso aqui. Mas eu sou fã da atriz Adela Noriega e não passo pano para La Esposa Virgen, uma novela produzida em 2005 pelo produtor Salvador Mejía, que não fez sucesso. O que não quer dizer que a novela não seja boa de se assistir. La Esposa Virgen surgiu como um tapa-buraco no horário nobre, porque a novela seguinte demandou mais tempo de produção. E aí, salvo ter uma estrela do primeiro time, tudo na novela parecia meio improvisado. E o principal eu diria que era a própria história, que, apesar de ser da grande Caridad Bravo Adams, já estava pra lá de antiquada para se passar por um enredo contemporâneo. Adela Noriega é a viúva de um general que precisa viver na cidade natal do marido, carregando um grande segredo. Lá, ela chama a atenção de 2 homens, o prefeito da cidade, Jorge Salinas, um homem que faz às vezes de Robin Hood e está casado com uma esposa muito doente, e Sérgio Sendel, sobrinho do general e que a princípio vê na esposa virgem uma inimiga. Ah, eu sou fã da Adela, mas digamos que já estava difícil de comprar a ideia dela ser virgem. A esposa era tão virgem, aliás, que o nome da protagonista era Virgínia. Enfim, tem como não amar esse flopzinho? Mas, rapidamente, percebendo que o argumento original era muito curto mesmo para uma novela enxuta, eles trataram de incorporar mais ideias na novela, que foi virando um cirquinho bem gostoso de se ver. Eu tive que deixar muito flop bom de fora, mas sinto que isso rende um próximo programa. Agora eu quero saber dos seus. Me conte que novela que você precisa tomar coragem para assumir em público e dizer: eu gostei. Sem julgamento nessa lista, eu prometo. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo programa.